Queridos irmãos, muita paz a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe neste momento em que estamos reunidos para dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. Vamos passar a palavra para o nosso jovem Gustavo Martins, que fará a leitura da página. Boa noite a todos. Eu sou o Gustavo e faço parte da Mocidade do Isaac Lima. Vou ler uma página, Jesus e o Mundo, do livro Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier por espíritos diversos. Jesus e o Mundo. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação espíritos sublimes, que hoje constituam abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia ao pior, debalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício, e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam aos despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O Mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que os seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho, e o Senhor, longe de solicitar ornamentos para sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis, que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. Emmanuel. E assim, meus amigos, com os nossos corações pacificados, harmonizados num só pensamento, que possamos elevar a Deus, nosso Pai, a nossa prece, para darmos início à nossa reunião. Amado Deus, Pai misericordioso, bom e justo, aqui nos encontramos, Senhor, para mais uma tarefa na Tua seara de luz. Que possamos contar, Senhor Jesus, com a Tua presença entre nós, através dos nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães, que nos assistem, que nos amparam em todas as nossas necessidades. Mestre de amor, te rogamos que neste momento abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes e aqueles que não puderam participar, Senhor. Onde quer que estejam, que a Tua luz bendita possa envolver a todos
levando as nossas vibrações de amor para todos os enfermos do corpo e da alma, onde quer que se encontre, Senhor. Para aqueles que se encontram em desespero, por passar por situações, por momentos tão difíceis em suas vidas. Abençoa, Mestre Jesus. Acolhe-o em teus braços, sustenta-os em suas quedas, ampara-os, Mestre amado. Seja conosco e com todos os nossos irmãos em humanidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora, meus irmãos, passar a palavra para o nosso companheiro Mário Luiz, que fará o estudo desta noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, itens 5 a 7. Queridos irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de cada irmão, encarnado ou desencarnado, que irá participar da nossa reunião de estudo e do passe virtual à distância. Rogamos a Jesus que ampare e fortaleça a todos os trabalhadores que estarão envolvidos nessa reunião de atendimento aos nossos irmãos. Na nossa reunião de estudo da noite de hoje, iremos tratar do capítulo 14, que tem como título Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Em específico, os itens 5, 6 e 7, que tem como título Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu farei a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5, 6 e 7, para que possamos depois fazer algumas reflexões a respeito do que Jesus nos transmitiu naquela época como mensagem universal e também os comentários de Kardec a respeito desta passagem do Evangelho. Então, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e no item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois é todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Anotou São Marcos no capítulo 3, versículo 20 a 21 e 31 a 35. E também São Mateus no capítulo 12, versículo 46 a 50. Façamos agora
a leitura do item 6, que é o primeiro comentário de Kardec a respeito desta passagem que está anotado no Evangelho de São Marcos e São Mateus. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contradizerem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa de certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico. É que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Kardec continua no item 7. Causa admiração e com fundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse a sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão. Tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. O que é fato, em suma, é que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando aparecia a família, São João diz, no capítulo 7, versículo 5, que eles não lhe davam crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, por não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe deparou com a chegada de sua família para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Sobre a família terrena de Jesus, se sabe muito pouca coisa. Os evangelhos trazem algumas informações. Primeiro, a família de Jesus descendia de Davi.
Maria, sua mãe, e José, seu pai, eram descendentes de Davi. E as profecias anunciavam que um filho de Davi se sentaria no trono eternamente. Está em Isaías 9,5 e também Marcos 12, 35 a 37 e Mateus 1, de 1 a 16. Segundo soube o parentesco com João Batista, Jesus era deste primo, provavelmente de segundo grau. Está também anotado em Lucas. Jesus era primogênito, filho de José e Maria, e teve mais 6 irmãos, sendo eles Tiago, José, Judas, Simão e mais 2 irmãs. Podemos entender que nenhum deles, a princípio, seguiu os seus ensinamentos. Tiago, posteriormente, ele se converteu ao Evangelho de Jesus. Observamos no item 6, o comentário de Kardec a respeito, de Jesus. Nós fazemos até uma comparação com o próprio Kardec, Kardec era um professor, era um homem de ciência, era um homem, reconhecido pelas suas obras, pelo resultado, do seu trabalho diante da área da educação. E quando ele se depara, com uma nova ciência que não pertencia a ele, e a riqueza de informações que ele recebeu através dos espíritos, ele se rompeu completamente com o Kardec velho, com o Hippolyte Léon Denisard Rivail, e adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, dali em diante, ele estava tomando um novo caminho, uma nova direção, como aquele que iria codificar os ensinamentos dos espíritos, E Jesus também, nessa passagem, ele faz um rompimento de vez com o Jesus, filho de Maria, José, com seus irmãos, com os problemas familiares que com certeza haviam naquela época, E ele realmente vem como filho de Deus e falar da família universal, Da lei de amor, da lei de caridade, do amor ao próximo, do amor ao Deus como base principal da sua doutrina, E se nós começarmos a aprofundar, nós iremos ver também, talvez não entenderam, Jesus naquela passagem, que por amor, pela própria sua família, ele rompe, ele se separa, Porque naquela época, quando alguém se manifestava contrário, aos postulados, a doutrina do povo hebreu da época, todos aqueles que eram ligados, paternalmente, consanguineamente, eram punidos. Falavam até em primeira, segunda e terceira geração. Então, naquele momento, Jesus, diante de todos, com certeza, ele se separa, Olha, os problemas materiais da minha família, eles vão seguir e resolver. Eu, realmente me apresento aqui como um membro de uma nova família, da qual todos pertencem, Tendo Deus como Pai de amor, justiça e bondade de todos. E aqueles que pertencem a esta família é aqueles que fazem a vontade dele. Então, naquele sentido, ele estava dizendo qual seria a sua vontade, a vontade do Pai. Seria justamente esta vontade soberana no cumprimento
das leis do Pai, das leis de Deus. Então era desta maneira que Jesus queria se referir, né, sobre quem eram verdadeiramente seu pai, sua mãe, seus irmãos, por fazerem a vontade de Deus. Observamos, né, que no entendimento de Kardec, a pergunta aparentemente desrespeitosa para com sua mãe vem demonstrar que Jesus, em sua missão, não está preso pelos laços sanguíneos, tão frágeis que só vigoram numa dada encarnação. A família espiritual é muito mais sólida, pois os vínculos são espirituais, são sintônicos, né? Por sintonia, afinidade, amor, respeito, caridade, e não materiais, sangue e células perecíveis. Jesus não pode subordinar-se às exigências do parentesco terreno, mesmo se tratando da sua mãe. Com um olhar benévolo sobre os que o rodeavam, Jesus lança sua doutrina nítida. O ideal é superior aos laços de sangue. A família espiritual é mais importante que a natural e sobreleva a ela. Nem se diga que não há mais obrigação de cuidar dos próximos, consanguíneos, mais do que dos estranhos, já que aqueles constituem uma obrigação, né? E observamos também, né, que os romanos naquela época, né, eles tinham essa diferença, né? Aqueles que eram laços sanguíneos, aqueles que eram parentes, né, daqueles que faziam parte comum da sociedade, né? Então eles tratavam como necessários, e os outros eram apenas laços de amizade, né? E para todo, né, espírita cristão, não pode haver mais dúvida, né? Nem diferença. A lição do Mestre hoje sempre será muito valiosa, pois nos ensina que o laço consanguíneo, por mais forte que seja, como filho, como pai, como irmão, não será óbice ao desenvolvimento do espírito. O parentesco espiritual de fraternidade e será sempre muito mais forte. Afinal, somos todos filhos do mesmo Pai, né? E nesse sentido, Jesus é categórico, tanto que Mateus, né, lá no 23:9, ele fala, né? A ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só um sois vosso Pai, aquele que está nos céus. Entendemos também que sobre a parentela corporal e a parentela espiritual, né, os espíritos superiores, em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, eles nos trazem, e de forma clara e objetiva, a real distinção entre uma e outra. A parentela material, consanguínea, e a parentela espiritual. Quando eles nos dizem, né, que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo.
Não é o Pai quem cria o espírito de seu Filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. E ele continua, né? Os que encarnam numa família, sobretudo com parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Aí ele continua, mas, porém, também podem acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que ali lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideais, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas reencarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pai diferente podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Está no Evangelho, capítulo 4, item 13. E os Espíritos, nos ensinam que há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, ligadas pelos laços espirituais, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, as famílias ligadas pelos laços materiais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Meus irmãos, e para finalizarmos, esse entendimento, a questão da diferença, da parentela corporal, consanguínea, da espiritual, na qual Jesus, passou para todos que estavam à sua volta. Nós temos uma passagem, que Mateus anotou e que está no capítulo 25, versículo 35 a 45. Quando Jesus diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderam: Senhor,
quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então o Senhor dirá àqueles, que preservam mais os laços consanguíneos, os laços materiais, todo aquele que se preocupa mais com a sua vida terrena, ele dirá: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me visitaram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitando de roupas, ou enfermos, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, pois eles também são meus irmãos. Queridos irmãos, graças a Deus chegamos ao final de mais um estudo, que possamos nos preparar para receber o tratamento do passe virtual à distância e que possamos assumir um compromisso de nos próximos dias orarmos, pelos nossos pais, nossas mães, nossos irmãos em humanidade que se encontram em Petrópolis, se encontram na Ucrânia, na Rússia e no mundo espiritual, neste momento tão difícil que ora passa a humanidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça, para que possamos, através da oração, doar aquilo que temos de melhor em cada um de nós. Muita paz a todos. Agradecemos a todos, ao nosso jovem Gustavo, ao nosso amigo Mário Luiz, pela participação do estudo da noite. Agradecemos a você, amigo querido, que se faz presente neste momento, em pensamentos, que possamos assim agradecer a Deus pelo nosso estudo desta noite. Te agradecemos, Mestre Jesus, por todo o amparo que dispensas a cada um de nós. Agradecemos pelos ensinamentos que recebemos nesta noite. Agradecemos, Senhor, pela união em nossos corações. Que possamos, nesse instante, Senhor, elevar as nossas vibrações para todos os nossos irmãos, onde quer que estejam passando por situações tão difíceis, de enfermidades, seja lá de que forma for, que a tua doce luz, que os teus mensageiros, nossos médicos espirituais, possa assistir a todos, Senhor, levando a medicação necessária para o seu pronto restabelecimento. Te rogamos pelos nossos irmãos que desencarnaram no decorrer desta semana, que todos sejam acolhidos num reino de amor,
e de paz, Senhor. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa embalar a todos em seus braços maternais. E assim, Mestre Jesus, que nós te agradecemos pela paz que envolve nossos corações e que possamos continuar sendo assistidos por ti. Graças a Deus e graças a Jesus. Amigos queridos, continuemos por mais alguns instantes em vibrações, por todos os nossos irmãos necessitados, pelos nomes que foram citados no decorrer desta semana em pedidos de oração, por todos nós, para que possamos continuar neste trabalho de amor, que é o tratamento de passe à distância, Senhor. Que todos os nossos irmãos sejam atendidos através das nossas vibrações amorosas. Muita paz a todos, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus e graças a Jesus. Muita paz.